Hoje, o Código de Defesa do Consumidor, ele completa 35 anos. E para lembrar essa data tão importante, o Procon Maceió está distribuindo os exemplares do código para os consumidores. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou trazer agora ao vivo a Maria Maciel, para que a Maria nos conte então, porque essa ação inclusive vai acontecer em outros locais da cidade, né, Maria? Porque é um momento realmente de bastante comemoração, 35 anos de que foi implantado, inclusive implementado essa cartilha que nos traz aí a proteção de todos os consumidores, né, Maria? Isso mesmo, Wilson. Olha, esse dia foi marcado aí por ações de conscientização, para que as pessoas tenham, ideia do que é o Código de Defesa do Consumidor. E esse trabalho foi feito pelo Procon Maceió aqui no Calçadão do Comércio, com a distribuição do CDC e também panfletagem e orientações aos consumidores. Aqui do meu lado está a Cecília Vanderlei, que é diretora executiva do Procon, para falar então sobre essa ação importante nesse dia. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na Pajuçara. Então, Maria, uma data para a gente comemorar e também levar ainda mais informação à população, aos consumidores que transitam aqui no comércio, aos estabelecimentos, o Procon Maceió, que reforça aí essas ações numa data como essa. A gente percorreu 60 estabelecimentos com a distribuição gratuita do nosso Código de Defesa do Consumidor atualizado, também os adesivos com os telefones de contato do Procon Maceió, porque eles podem ser utilizados pelos consumidores, mas também pelos fornecedores, e é um dia aí da gente realmente levar mais conhecimento a todos que estabelecem as relações de consumo no dia a dia. A gente fala da obrigatoriedade desses estabelecimentos terem um código, e isso, pelo que a gente percebe, a maioria já cumpre. Isso, muitos deles já tinham alguns exemplares, alguns precisavam ser substituídos ou não foram encontrados, então a gente reforça, é uma obrigatoriedade legal dispor o exemplar do Código de Defesa do Consumidor e os contatos do Procon em local de fácil visualização. Então a gente faz isso ao longo do ano, nas nossas fiscalizações, mas hoje, principalmente nessa fiscalização educativa, uma ação educativa que visa aí levar mais conhecimento e disseminar os preceitos desse código, que é o nosso guardião aí, está no nosso dia a dia, não só no trabalho do Procon, mas no dia a dia da população. Obrigada, Cecília, pelas informações. E olha, não é só ações de conscientização, Wilson. Quando a gente fala em Código de Defesa do Consumidor, ele já passou por vários momentos, assim como a nossa sociedade, as mudanças também nas formas de consumo, mudanças também em relação a tipos de venda, com o advento da internet. Então, o código também se atualizou, e isso tem ajudado muitas pessoas a irem atrás dos seus direitos. Aqui do meu lado está o Erickson Dantas, que é vice-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB, para falar então sobre isso, As pessoas mais conscientes estão indo em busca dos seus direitos aí garantidos pelo Código. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. Obrigado pelo convite. Em nome da OAB Alagoas, agradecemos a participação no programa. O consumidor hoje ele tem um amparo legal do próprio Código de Defesa do Consumidor, que hoje completa 35 anos de quando foi sancionado, Lei 8.078 de 1990, e hoje o consumidor ele encontra guarida, encontra amparo em uma legislação específica. Inclusive, a gente sempre menciona que o CDC ele é inovador, porque quando de sua criação em 1990 já previa o direito do consumidor em relação às compras virtuais, constante no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, para resguardar até o consumidor das trocas, e de situações que o consumidor pudesse ficar em desvantagem. Houve uma atualização recente no CDC, em seu artigo 6º, com a questão da positivação e da guarida que o CDC dá ao consumidor em relação à questão do superendividamento, que hoje o consumidor muitas vezes se encontra nessa situação, mas o CDC ele dá esse amparo ao consumidor, só ocorre o consumidor nesse sentido, e hoje existe, como dito, uma lei específica, um código que é guardião dos direitos do consumidor, dos preceitos do consumidor, a questão também da atualização da existência e da preservação do mínimo existencial, que também está observado no artigo 6º. Isso foi uma atualização recente do próprio Código de Defesa do Consumidor e, em resumo, é uma data muito especial na relação de consumo entre fornecedor, consumidor, fabricante, onde o consumidor é a parte vulnerável, hipossuficiente muitas vezes, mas hoje que, graças a essa legislação específica, o CDC ele dá ao consumidor, ele ampara o consumidor em relação às questões de propaganda enganosa e outras situações que envolvem dano moral, dano material, para garantir ao consumidor os seus direitos.
Obrigada, então, pelas informações. Então, o Código de Defesa do Consumidor completa, então, 35 anos e a gente está aqui num local repleto de consumidores, aqui no Calçadão do Comércio, Wilson. Olha, e hoje está bem lotado por aqui, viu? Vai e vem de gente para lá e para cá. Importante, então, ter esse código como guardião, protetor dos nossos direitos. É com você aí no estúdio. Perfeito. Parabéns para o nosso CDC, 35 anos, que mais 35 anos venham para proteger os nossos direitos. Agradeço ao Erickson Dantas também aí, né? E também a Cecília Vanderlei, diretora do Procon Maceió, dois personagens importantes para a defesa do consumidor, se assim você desejar. Mas é importantíssimo que você tenha sempre a noção dos seus direitos e cobre os seus direitos. E os Procons estão aí também para te dar todo esse suporte, no caso da Cecília Vanderlei e também a OAB. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho. E a Maria está lá no local onde a gente deveria realmente debater esse assunto, que é o maior centro econômico daqui, né, comercial daqui, que é o centro da nossa capital. Muito bem, que bom. A todos os consumidores, exerçam, logicamente, para que tudo seja do jeitinho que tem que ser, nem mais nem menos, mas justo para o comerciante e para você. Se ultrapassar os limites, Código do Consumidor e busque os seus direitos. Importante.